Será que nós podemos ser felizes hoje e sempre? O que nos impede, então, de sermos felizes? Bora falar sobre as influências que nos levam à felicidade e como a gente pode colocar isso na nossa vida. Seja bem-vindo ao meu canal, meu nome é Aline Brandão e eu sou mentora em Psicologia Positiva. E hoje eu vou colocar esse vídeo para falar um pouco mais sobre a felicidade na visão da ciência e, claro, vou dar umas diquinhas de como colocar na sua vida. Se você acha que vai gostar desse vídeo, já curte o vídeo e já se inscreve no canal, já recebe aí todas as notificações em primeira mão e, claro, você me ajuda muito a crescer esse canal. Afinal de contas, gente feliz não enche o saco, né? Vamos deixar todo mundo aí feliz pra gente também ter a nossa paz de espírito. Alô, Flor! Bora continuar esse papo tão bacana. E eu vou lhe dizer assim que definir felicidade pode parecer algo um pouquinho difícil. Se a gente for pensar no imaginário popular, digamos assim. Cada pessoa vai ter a sua definição. Ou seja, se eu virar para você e falar o que é felicidade, aliás, eu quero saber, escreva aqui antes de continuar o vídeo, o que é felicidade para você, tá? Já vou deixar aí essa pergunta, você já deixa aqui nas respostas e aí a gente continua esse bate-papo e você vê se faz sentido para você ou não. Por quê? Muitas pessoas, a maioria, acaba por definir a felicidade como um momento, uma situação de felicidade, muitas vezes envolvendo outras pessoas, né? Felicidade é estar bem com a minha família, felicidade é passear com os meus filhos, felicidade é ter tranquilidade com a minha família, ou algo assim do tipo. Muitas vezes felicidade é viajar, é fazer algo que eu gosto muito. E algumas outras vezes que pode ser até um pouco mais desafiador, digamos assim, a pessoa projeta a felicidade no futuro. Felicidade vai ser quando eu passar na faculdade que eu gostaria. Felicidade vai ser quando eu tiver dinheiro suficiente para fazer tudo que eu quero. Felicidade vai ser quando, sei lá, eu encontrar o amor da minha vida, casar e etc. Eu vou contar pra vocês que eu já tive muito esse pensamento. Quando eu era meio adolescente, assim, quando eu tava ainda começando a minha vida, eu projetava muito o futuro, eu imaginava muito assim o que poderia acontecer. E um dos maiores sonhos da minha vida era realmente ter uma família, ser mãe e etc. Então era algo que desde criança eu brincava muito com isso, imaginava muito, mas conforme eu fui crescendo, eu comecei a colocar assim a minha felicidade nessa situação. O dia que eu encontrar alguém, o dia que eu casar, o dia que eu tiver filhos, aí eu vou ser feliz. E é claro que a gente cai do cavalo, porque ser mãe, porque ter uma família é muito bacana, mas gente, não é assim, agora estou feliz para sempre e acabou. Como tudo na vida, como todas as nossas emoções, a gente vai ter essa flutuação de momentos mais felizes, menos felizes. Por ser uma fase extremamente desafiadora, pode até acontecer de a gente não se sentir tão feliz. E aí a gente se sente frustrado por se sentir infeliz, sendo que a gente realizou aquilo que a gente queria, ou não infeliz, mas talvez não tão feliz quanto a gente imaginou, e aí depois a gente acaba por se sentir mal e culpado e começa a virar um ciclo de infelicidade, né, de insatisfação constante. Portanto, quando eu me vi meio que nessa situação, nesse ciclo, eu também entrei muito fortemente numa fase de autoconhecimento, e eu acho que esse autoconhecimento foram os primeiros passos para eu dizer hoje em dia que eu sou sim muito feliz, mesmo tendo altos e baixos. Então vamos lá entender um pouco mais o que é a felicidade para a ciência. Para quem não sabe, um pouco mais de 20 anos atrás, a psicologia começou a se interessar cada vez mais por esse assunto da felicidade. Até então, a psicologia precisou ali realmente tapar feridas, não é? Precisou entender as pessoas, a depressão, as doenças, os surtos que as pessoas tinham e se dedicar para resolver na cabeça deles aqueles problemas, né? Para curar aqueles problemas. Acontece que depois de um tempo, um psicólogo, né? Na verdade, vários outros já tiveram essa discussão antes, mas vamos dizer que foi aí um marco para a gente começar a ter realmente uma contribuição, ter orçamento para poder investir e entender melhor a felicidade. O Martin Seligman, que é o pai da psicologia positiva, entrou ali como presidente da Associação Americana de Psicologia e ele observou que muitas vezes as pessoas que ele tratava de depressão, por exemplo, elas até melhoravam, mas não necessariamente elas tinham uma vida feliz. Elas muitas vezes viviam num vazio existencial muito grande. E o que fez ele começar a se questionar se a psicologia não tinha que olhar mais para essas pessoas que são a maioria das pessoas, não é? As pessoas que talvez não estejam num quadro de adoecimento, que não precisem tratar como remédios e etc., mas que também não deixam de precisar de uma atenção e de uma observação mais de perto. E foi assim
que ele se reuniu e foi conseguindo muito investimentos para falar de felicidade, e é por isso que nos últimos 20 anos você vê felicidade vendendo a rodo por aí. Todo mundo promete e vende a felicidade. Acontece que a felicidade não vem numa pílula, porque a felicidade é um conjunto de coisas e uma construção constante que vai nos levar ali para o resto da nossa vida. Uma pesquisadora muito importante na psicologia positiva, que é a Sônia, ela define a felicidade dessa maneira. Felicidade é a experiência da alegria, contentamento ou bem-estar, combinada com a sensação de que a vida é boa, é significativa e vale a pena de ser vivida. Ou seja, a felicidade, ela não está só em estar com a sua família, ela não está só em poder viajar, ela não está só em ter cada vez mais dinheiro. A felicidade, ela é um conjunto de elementos que trabalham as emoções positivas, como a alegria, né, o contentamento e etc., que trabalha o sentido de vida, né? Aquilo que você está fazendo faz sentido para você, você sente que você está indo para o caminho certo, que a sua vida está tomando um rumo que faz sentido, né? Que você sente emoções positivas de estar vivendo daquela forma, que você sente que mesmo cansado, às vezes sem, sabe, sem vontade de fazer as coisas, que aquilo realmente tem que ser feito porque faz sentido para você, porque vai te levar a algum lugar, porque isso tem um verdadeiro significado, a sua vida tem um verdadeiro significado. Portanto, se você, por exemplo, está com pessoas que você ama muito, com a sua família, etc., ou até a mamãe, né? Vou voltar ali no que eu contei sobre a minha vida. Fazia muito sentido para mim ser mãe, estar ali, estar presente na vida dos meus filhos. Foram escolhas que eu fiz quando eles nasceram, ter mais tempo para estar com eles e etc. Eu não quis ter ajuda, por exemplo, para cuidar dos meus filhos. Eu levei bastante tempo, eu levei 4 anos para colocar meu filho mais velho na escola. Então, isso tudo tinha muito significado para mim. Mesmo nos dias que eu não dormia direito, que eu tava doente. Eu lembro de uma vez que eu não conseguia nem me levantar, que eu passava muito, muito mal, já morando aqui em Portugal. Aquilo fazia sentido, aquela minha vida sendo mãe fazia sentido. Não significa, por exemplo, que eu tava vivendo algum tipo de alegria naquele momento. E mesmo assim, isso é uma sementinha ali muito importante para a felicidade e o bem-estar das pessoas. E do outro lado também, por exemplo, é uma possibilidade, né? Vamos supor que eu estou de luto, eu perdi alguém que eu amo muito e eu tô realmente em dor, eu estou realmente muito mal. Porém, eu encontro alguém que eu amo tanto e a gente conversa e por alguns minutos eu até esqueço aquela dor e eu consigo sentir emoções positivas. Porém, só isso não vai sustentar a sua felicidade, não é? Esses pequenos momentos, eles não vão sustentar a sua felicidade. Então, a gente precisa pensar nisso a longo prazo. E a felicidade, gente, ela é tão interessante que se discutia isso e se falava disso desde Grécia Antiga. E alguns historiadores encontraram, assim, em materiais da Grécia Antiga, dos antigos filósofos, já se questionando sobre a felicidade. E uma das que a gente usa muito, que a gente fala muito e pontua muito na psicologia positiva, é a eudaimonia de Aristóteles, que falava sobre o significado e o sentido de vida. E para ele, esse sentido de vida, ele só fazia sentido se a gente estivesse, digamos assim, de acordo com o todo, com a sociedade, com as outras pessoas. Normalmente, o nosso sentido de vida, ele tem essa relação com o outro, né? Ela tem essa relação e esse sentimento de que a gente está deixando algo para as outras pessoas, ou fazendo algo para as outras pessoas, ou para a sociedade de significativo. Tipo, se eu for embora hoje, eu fiz isso de significativo. E quando eu digo sociedade, eu não preciso de falar de um país inteiro. Às vezes é seu próprio bairro, a sua comunidade, ou até a sua própria casa, não é? Com a sua própria família. Mas a ideia do sentido de vida, o significado de vida, ele normalmente tem essa relação com as outras pessoas. E de acordo com Aristóteles, esse era o grande ponto e o grande segredo da felicidade. E para Aristóteles, todos nós temos o nosso daemon, né? Que é esse nosso interior. Cada um vai trabalhar na sociedade, ou cada um vai dar o que tem, né, o seu daemon para a sociedade. E é assim que a sociedade vai se construir, né? Cada um vai ter o seu próprio, algo que vem de dentro. Por isso que a gente falar de felicidade, não tem como a gente não falar de autoconhecimento. Não existe nenhuma possibilidade de você
E entender o seu caminho sem você se conhecer. Você pode até sentir, às vezes, desde criança, que o seu caminho é aquele, ou até seguir aquele caminho meio automaticamente, mas de vez em quando você vai olhar para os lados e se sentir esse perdido, às vezes até esse vazio, porque a gente precisa se conhecer. E o autoconhecimento, ele não é algo que a gente faz hoje, aí a gente tem lá, olha, eu sou assim e acabou. A gente vai evoluindo e isso vai mudando e a gente precisa evoluir com isso a nossa vida toda. Ah, mas então, só sentir emoções positivas não é suficiente? Não é só, mas não significa que você não tenha que sentir. Muitas pessoas esquecem de adicionar na vida delas esses pequenos momentos com pessoas que a gente ama, com lugares que a gente ama, né? Momentos de contentamento e que trazem pra gente emoções positivas bacanas. Muitas vezes até dentro do espaço que a gente vive, a gente precisa acionar isso e fortalecer isso para que a gente não esqueça. Sabe? Porque a nossa rotina pode ser tão intensa, gente, tão automática, que existe sim a possibilidade de você viver anos e anos da sua vida sem se perguntar se você faz coisas que te tragam assim a real alegria, que faça você se sentir bem. E aí, muitas vezes as pessoas buscam o prazer, que é diferente da alegria e da felicidade, se um dia vocês quiserem a gente se aprofunda melhor nisso, mas o prazer, por exemplo, nas compras, nas bebidas, em coisas de consumo e etc, para suprir essa falta dessa emoção positiva. Não que prazer não seja importante, tá, gente? O problema eu acho que desse bate-papo que a gente está tendo aqui, é o que eu quero mostrar para vocês, é que a gente constrói com várias coisinhas. Se eu for muito para um lado só e esquecer dos outros lados, pode ser que faça falta. É claro que algumas vezes a gente vai ir mais para um lado do que para o outro. Eu vi até uma entrevista do Martin Seligman, acho que foi numa aula, na verdade, que eu tive com ele, que ele falava assim, né, a psicologia positiva tem 5 elementos, né, e eu tô falando aqui meio sem pontuar muito, porque eu quis colocar mais como bate-papo sobre felicidade, porque, mas eu vou deixar aqui um outro vídeo que eu falo desses 5 elementos mais de uma forma mais direta. E ele fala, eu não sou exatamente a pessoa de sentir muita emoção positiva ou de ter, por exemplo, relacionamentos muito positivos, muitos relacionamentos, né? Eu tenho significativos com poucas pessoas, porém, o significado da minha vida, ele sempre foi muito claro e muito forte. Mas não significa que você pode abandonar todos os outros elementos porque você tem isso. Você, no fim, vai acabar utilizando um pouquinho de tudo, e se você quiser fazer isso conscientemente, melhor. Você consegue trazer para sua rotina tudo isso. É por isso que eu gosto muito de falar, e eu falo para vocês que eu ajudo vocês a encontrar a fonte da felicidade, e não a felicidade só em si. Porque quando a gente fala da felicidade, voltando lá no começo, nesse olhar mais popular, a felicidade ela pode ser diversas coisas, né? E muitas pessoas, elas sentem frustradas quando a gente fala de felicidade, porque elas sentem que se elas não se sentirem alegres o tempo todo, elas não são felizes. E isso não é verdade. As emoções vão variar, alegria, tristeza, raiva e etc. Porém, a fonte da felicidade é aquele lugar dentro da gente que com, né, esses trabalhos a gente consegue encontrar e a gente consegue voltar toda vez que a gente acha que precisa. A gente consegue retornar, digamos assim, para esse espaço e entender, opa, o que eu preciso aqui? O que está acontecendo aqui? O que eu posso melhorar? Aonde eu posso ajustar? Ou até quando a gente se conhece a certo ponto, a gente já percebe que a gente está indo para um lado, às vezes um lado mais ansioso, um lado mais depressivo, e a gente para e fala, opa, calma aí, eu já sei, eu já estou identificando, eu já sei como eu nem entrar nesse espaço, eu vou dar um passinho para trás e eu vou ficar aqui e vou, né, usar aqui algumas táticas para deixar isso ir, porque também é normal, ou não se sentir culpada, né? Porque é normal, tá tudo bem. Eu não estou me sentindo bem hoje, amanhã é outro dia. Às vezes eu não estou me sentindo bem esse mês, eu passei por uma tragédia e isso não me impede de ser feliz e não me impede de ter a felicidade para sempre. Então a fonte da felicidade que eu falo para vocês, ela tem exatamente a ver com isso. A felicidade para as pessoas pode ser diferente, pode vir de lugares diferentes quando a gente fala do imaginário popular, não exatamente da ciência, senão a gente nem conseguiria quantificar a felicidade. Mas quando eu falo da fonte da felicidade, ele é esse lugarzinho dentro de você em que você sabe que a felicidade brota e que em alguns momentos você vai estar mais alegre, em outros momentos nem tanto, mas que se você voltar para esse lugar, se você
fizer o que tem que ser feito desse lugar, da fonte da felicidade, daqui a pouco você volta para o seu estado natural e você segue em frente com a sua vida significativa, cheia de emoções positivas, com relacionamentos que fazem sentido, com realizações pessoais e, claro, também com muito engajamento naquilo que a gente faz, com muito flow naquilo que a gente faz, tá bem? Se você gostou, a gente não vai embora sem deixar aí o seu like, sem se inscrever no canal, porque eu quero muito ter você aqui comigo, porque a gente não é feliz sozinho e você é muito importante para mim. Yeah.